Olá, chicos, como estão? Acá é a maestra Sara. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a professora Sara. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o vocabulário ligado à música, tá bom? La música. E para começar a nossa aula, peguem aí o caderno de vocês, tá bom? E já coloquem o nosso cabeçalho, tá? Então, ó, Escuela Nazaré, fecha, né, que é a nossa data. Essa aula aqui é referente ao dia 30/7, tá bom? Mas antes aí de começarmos a falar sobre o conteúdo de hoje, eu vou corrigir a tarefa da última aula, tá bom? Então, ó, vamos corrigir aí a tarefinha de vocês, tá? Lembrando que na última aula eu expliquei sobre o conteúdo do condicional composto, tá? Na primeira aula que nós fizemos no terceiro bimestre, eu expliquei sobre o condicional simples, aí depois eu expliquei sobre o condicional composto, tá, pessoal? Então, quem aí perdeu essas duas aulas, dá uma olhada aí lá no YouTube, tá? Lá no canal e tenta achar essas aulas que elas são bem importantes, que é de gramática, tá? Lembrando que essa aqui é uma aula de vocabulário e as outras eram aulas de gramática, tá? Aí aqui, ó, atividades que eu passei para vocês. Número 1. Completa os diálogos com formas del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo ou del condicional compuesto, que os verbos indicados segundo convenga, tá? Então aqui vocês tinham que conjugar os verbos invitar, participar e ir, tá bom? Então, como é que ficou aqui, ó? Vamos lá. Anton me invitou a participar del recital de poesía que realizó el viernes pasado en su casa, pero no quise participar, ni siquiera fue como oyente. Pois se ele me... A gente podia colocar hubiese invitado, tá bom? Yo habría, hubiese participado en el recital, o por lo menos habría, hubiese ido como oyente, tá bom? Então, vocês podiam colocar uma dessas três opções aqui, tá? A letra B, vocês tinham que conjugar o verbo poner, tá bom? Ó, como ficou. Hace un par de años, mi hermano se puso en un piercing en el labio, porque igual lo habían hecho sus amigos. Ahora dice que se arrepiente. Yo jamás me hubiese puesto un piercing por semejante razón, desde luego, tá bom? Vamos lá. E a número 2, completa as conclusões que se apresentam bajo os relatos seguintes com as formas adequadas del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo ou del condicional, compuesto de los verbos entre parênteses, tá bom? Então, era para fazer a mesma coisa que o último exercício aí, tá, pessoal? Lembrando, né, que a primeira frase aqui, o primeiro verbo, era o pluscuamperfecto, que a gente ainda não estudou, e a segunda frase era o condicional que nós estudamos, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou falar só o condicional, tá? Que é o que vocês deviam ter acertado. Então, aqui, ó, nós temos se Tomás hubiera ou hubiese legado, unos minutos antes habría, tá bom? Logrado, tá bom? Compras las entradas, tá? Comprar las entradas, tá? Perdão. Então, aqui, ó, o condicional é habría logrado comprar las entradas. Letra B. Teníamos el plan de haber ido a la playa en el fin de semana pasado, pero por fin no fuimos, pues llovió torrencialmente. Así que nos quedamos en casa, tá bom? Ó, se no hubiese llovido, seguramente habríamos ido, tá? Aí vocês colocam só o habríamos ido, tá bom? C. Hace unos días, Carmina recibió una sospechosa llamada telefónica. Una mujer le dijo que era el banco en el que tiene cuenta y le pidió que le informara sus datos personales para evitar que le cerraran la cuenta. Astuta, ella no le informó nada y colgó. Llamó al banco y preguntó si le habían llamado. Le dijeron que no. Si Carmina hubiese informado sus datos personales, habría sido vítima de uma estafa, tá bom? Então, o condicional aqui é habría sido,
tá? Agora sim, nós vamos estudar aí o nosso vocabulário da aula de hoje, tá? O nosso vocabulário relacionado à música, tá, pessoal? Então, peguem aí o caderninho de vocês e vamos copiar, ó. La música, arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, como viendo la sensibilidad, já sea alegre, já triste, tá bom? Então, ó, essa é a definição de música lá no dicionário da Real Academia Espanhola, tá bom? Ó, pessoal, esse dicionário, ele é muito bom, tá? Tem assim, ele tem todas as palavras da língua espanhola e ele ainda traz por exemplo, obras, tá bom, que utilizam essas palavras e também, assim, traz também palavras aqui da América, tá? Então, por exemplo, se na Espanha eles falam de um jeito e aqui na América eles falam de outro jeito, esse dicionário traz aí como que é falado em cada país que fala espanhol, tá? É muito legal esse dicionário. Depois, se vocês quiserem entrar no site, tá? É só acessar www.rae, né, rae.com.es, tá? Que é da Espanha, né? Então o final é ES, tá bom? É bem legal aí. E ajuda também na hora de fazer uma atividade, pesquisar uma tradução, tá? Então aqui primeiro, nessa página aqui, né? Nós temos os instrumentos, tá bom? Que são utilizados aí por alguns ritmos espanhóis, tá? Alguns ritmos latinos, né? Nós temos aqui primeiro la guitarra, ó, guitarra, tá? Que em português nós chamamos de violão, tá bom? Aqui embaixo nós temos la viola, tá? Que é bem diferente, né, do português. Em português, viola, né, é um tipo de violão, vocês podem chamar assim, tá bom? Mas em espanhol, viola é um violoncelo, tá bom? Olha só a diferença. Aí aqui nós temos uma quena, tá bom? Ó, quena, tá? Que é um tipo aí de flauta, tá bom? Aqui em cima, las castanhuelas, tá? Que é usada na dança flamenca. Aqui, ele carrón, né? Que vocês já devem conhecer, né? Aqui no Brasil nós utilizamos bastante o carrón, né? Falamos até parecido. A zamponha, tá bom? Que é um outro instrumento aí típico aqui da América Latina. El bandoneon, né? Que é a nossa sanfona, né? Sanfona, acordeon, gaita. No Brasil tem 3 palavras para o mesmo instrumento. As maracas, tá bom? Maracas. Chocalho, né? No Brasil a gente chama de chocalho. E os tambores, né? O tambor, tá bom, pessoal? Esses aqui são alguns instrumentos aí que nós utilizamos nos ritmos latinos. Aí aqui vamos ler aqui em cima primeiro, ó. Los ritmos y estilos de la música son muy diversos a lo largo de los muchos países de lengua española. Por tener una pequeña muestra, se puede citar. Então, nós temos aqui, né? A dança latina mais conhecida, né? É a dança flamenca, tá bom? É flamenca, com C no final, não com G, tá bom? Então, ó, nós temos ali, ó, flamenco, um arte espanhol, mais precisamente andaluz, que se manifesta em 2 variantes, la música, cante rondo e el baile, tá bom? Então aí, ó, a dança flamenca, pessoal, ela é uma dança típica espanhola, mas principalmente da região da Andaluzia, tá bom? A Andaluzia é a região ali sul da Espanha, tá? Então essa dança ela nasceu aí nessa região da Espanha, tá? E a dança é dividida em 2 partes, na música, tá bom? E na dança, tá bom? No baile, né? Que eles colocaram aqui, tá? Agora vamos ver aqui, ó. La zampoña, instrumento de viento, que também escreve o nome de flauta de pan ou flauta pânica. É um dos instrumentos mais marcantes da música folclórica andina, tá bom? Então aí, ó, é um instrumento, esse instrumento aqui, né? É da música folclórica andina, né? Dos Andes. Então, aqui os países que temos nos Andes, né? Chile, o Peru, né? Eles têm aqui esse tipo de música, tá, pessoal? Depois aqui do lado, outro ritmo musical bem conhecido também, né? Que é o tango. Vamos ler aí sobre o tango.
El tango es un género musical tradicional de Argentina y Uruguay. Para Enrique Santos Discépolo, músico y cineasta argentino, el tango es un pensamiento triste que se baila. Bom, olha só que poesia, né? Então, ó, o tango, tá bom, pessoal? Uma dança típica da Argentina e também do Uruguai, tá? E ele é uma dança, assim, bem triste, tá? Por isso que esse cineasta falou isso aí, tá? É uma dança bem triste, as músicas são bem tristes também. E é uma dança muito bonita e muito sensual, tá? Apesar de ser triste, ela também é bem sensual. E por último, nós temos aqui, ó, la salsa, tá? Ó. Vamos ler sobre a salsa aí. Fusión de ritmos afrocaribeños que tiene en su base el son cubano. El nombre salsa nace de la gastronomía debido a la mezcla de ingredientes musicales que dan sabor a este ritmo, tá bom? Então a salsa também é uma música, eu tô com música mesmo, é um ritmo musical bem conhecido, tá bom? Internacionalmente, tá? E ela foi criada principalmente ali na América Central, tá? Eles falaram aqui, ó, que a sua base é cubana, tá bom? Então a Cuba fica ali na América Central. Então muitos países ali da América Central, eles têm a salsa como um ritmo ali que representa a sua cultura, tá bom? Então aqui nós temos, né, voltando aqui para os instrumentos. Então, ó, as maracas e o tambor seriam aqui da salsa, tá? O cajón, a zamponha, o bandeón e a quena seriam aí da dança folclórica, tá bom? O bandeão eu acho que pode ser tocado no tango também, tá? Não tenho certeza. Eu acho. A viola é do tango, tá bom? E a guitarra e la castanhuela na dança flamenca, tá bom? Ou a guitarra também pode ser utilizada no tango também, tá, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou ler aí para vocês esse textinho, tá bom? Que fala, é uma entrevista na realidade, tá bom? Nós vamos ver aí essa entrevista, tá? E depois vocês vão fazer as atividades. Vamos lá, ó. Vou começando a ler aqui em cima. Vamos lá, ó. Lisandro Aristimuñol é um cantautor, que difícil, muito singular, criador de um estilo que fusiona ritmos folclóricos argentino e música eletrônica, originário de la Patagonia, Argentina, cujos vientos fríos y horizontes amplios se plasmaron en su música. Aún muy joven, cruzó la región con su guitarra, tocando en diversos lugares para ganarse la vida. A los 23 años se fue para vivir a Buenos Aires. En su música entraron nuevas realidades urbanas. Prueba de la relación que tiene la música con el entorno, de la mezcla de influencias que recibe. Vamos a conocerlo un poquito más. Para ello te invitamos a leer el siguiente fragmento de una entrevista suya publicada en el diario La Capital. ¿Qué información sobre él y su producción musical nos aportará? Então vamos ler aí a entrevista do Lisandro. Vamos lá, ó. Lisandro Aristimuñol. Vamos lá. No hay que creérsela, hay que trabajar. La canción es un formato muy transitado, sin embargo, vos te destacaste desde un principio como si te hubiera resultado falso. ¿Fue realmente así? No sé si la palabra es falsa, tal vez la palabra sea naturalidad. Yo aprendí música desde muy chico y tuve la suerte de que mi familia me haya dejado transitar por ese camino. Estudiar música no significa ir a una universidad ni nada así. Yo estudié desde muy chico, casi sin darme cuenta. Por eso, a la hora de empezar a componer, lo hice con mucha naturalidad. Era una forma más de expresarme. Eso tuvo que ver con mi infancia y con la libertad que siempre tuvo para elegir este camino. Tá, pessoal? Então, aqui, a reportagem perguntou para ele se a música para ele foi um caminho fácil, tá?
E ele falou que fácil não é a palavra, que naturalidade é a palavra, tá bom? Que desde pequenininho ele sempre gostou de música, ele sempre estudou música e a família dele incentivou que ele fosse por esse caminho, tá bom? Aí a segunda pergunta ali. Venir del interior y sobre todo de la Patagonia acentuó su singularidad como compositor. Sí, todo lo que lo rodea a uno, desde las vivencias hasta los horarios o la siesta y el viento, esas cosas son una influencia, sobre todo para tu personalidad. Si hubiera nacido en Buenos Aires, tal vez tendría otra personalidad más acelerada. El haber nacido en la Patagonia me enseñó a esperar, a manejarme con otros tiempos. Esto está presente en los discos y también en la forma de trabajar. Puede hacer todo com calma, é algo que traje del sur. Tá? Então aí tô perguntando para ele se ele acha que ter nascido lá na Patagônia ajudou aí ajudou em algo ajuda em algo nas composições dele, tá? Ele fala que sim, né? Que se ele tivesse nascido em outro lugar, provavelmente ele não seria do jeito que ele é, porque ele é uma pessoa calma, né? Ele observa mais o passar do tempo, né? Porque ele é uma pessoa do interior, tá bom? E se ele morasse, por exemplo, em Buenos Aires, ele não teria aí essa calma, tá? Ele seria uma pessoa mais acelerada. Agora aqui, ó, terceira pergunta. Em uma entrevista, afirmaste hay que ser valiente para mostrarse frágil, sobre todo en estos tiempos que corren. ¿Crees que esta es una de las claves del éxito de tus canciones, que muestran a alguien vulnerable? Todos somos frágiles y tenemos un costado sentimental. El tema es mostrarlo y poder afrontarlo. A mí me gusta mostrarme tal cual soy. Por email y por Facebook. La gente me dice que cuando escucha mis canciones siente que están hablando con alguien. Es igual a ellos, pero que hace mi música. Esa es la única diferencia. Estoy muy acostumbrado al rock argentino desde ese lugar duro, de que hago lo que yo quiero, total, soy el rey. Y ya es justamente la influencia que yo no quiero tener del rock. Yo me considero un mensajero de la música. Soy un soldado que ya le mando ese mensaje que le dieron. Siempre quise mantener esa fragilidad que todo el mundo tiene, pero que às vezes cuesta mostrar. Tá bom? Então, aqui, ele tá falando do jeito dele, tá? Que ele faz música simples, ele faz música sentimental, né? Que as pessoas se identificam com essas músicas dele, tá? E que ele tem muito do rock, né? De que ele fala o que ele pensa, de que ele é um pouco agressivo. E que ele quer perder aí um pouquinho dessa agressividade, tá? A última pergunta aí. Desde tu página web, difundís a nuevos cancionistas. ¿Por qué encaraste esta iniciativa? Por lo que decía antes, porque me considero un mensajero y porque no hay que creérsela, hay que trabajar. La música es un don, un regalo, y vos tenés que seguir difundiéndola. Tengo la suerte de que me manden muchos temas. Me voy de los recitales con la mochila llena de discos de músicos locales, pero yo quería que los discos quedaran en mi casa o al lado de mi equipo, y entonces decidí mostrarlos en mi web oficial para que tenga una llegada a la gente. Estoy muy contento con ese proyecto. Algunos músicos que difundí me escribieron para decirme que a partir de ahí consiguieron lugares para tocar en su ciudad, un espacio en la radio o la posibilidad de grabar un disco, y que te digo que isso é o melhor que te pode passar com a música. Tá bom, pessoal? Então, aí perguntaram para ele, né, que lá nas páginas, nas redes sociais dele, o que ele faz? Ele divulga alguns cantores que estão começando, tá bom? E ela perguntou por que ele faz isso, tá? Ele fala porque ele quer ajudar as pessoas, ele é um mensageiro da música, tá? Ele quer que todos ouçam música. Então, ele achou uma maneira mais simples
de ajudar essas pessoas aí que estão começando, tá bom? Agora vamos fazer aí as atividades, tá? Ó, vocês podem colocar só as respostas nos cadernos de vocês, tá? Igual tá aqui no aviso, tá bom? Então, ó, número 1. Las entrevistas impresas empleam sempre algum recurso que distingue el habla del entrevistador del habla del entrevistado. Que recurso emplea la entrevista apresentada? Então, qual é o recurso aqui que nós utilizamos, que foi utilizado na reportagem, tá bom? Para que a gente distinguisse quem é o entrevistado e quem é o entrevistador. 2. Lisandro aprendeu música de modo espontâneo e informal desde sua niñez, né? Desde sua infância. Entresaca de la entrevista la afirmación con la que ele confiesa em primeira persona este elemento de sua vida, tá? Então, vocês vão tirar a frasezinha aí que ele falou isso. 3. El entrevistado reconoce com claridade a influência de seu lugar de origem, la Patagônia, sobre unos elementos que se interrelacionam. Teniéndolo em conta, contesta, quais são esses elementos? Né? Quais são esses elementos aí da Patagônia que tem essa relação com ele? E que rasgos vê ele como influência do sul? Então, quais são as características aí do sul, tá bom? Que influencia ele. A4. Señala en el ítem cuyas expresiones completan correctamente los huecos de la frase. El entrevistador le recuerda a Alessandro que en una entrevista había afirmado que hay que ser valiente para mostrar ser frágil, sobre todo en estos tiempos que corren. En dicha afirmación, según el entrevistado, mostrarse frágil corresponde a e al valiente a. Então, aí vocês vão ter que marcar a frase que melhor completa aqui, né? Essa frasezinha aqui, tá bom? E número 5. En la penúltima pergunta de la entrevista, el entrevistador usa un sinónimo de frágil al asociar ese rasgo con el posible éxito de las canciones de Lisandro Señálalo. Então, aí, frágil, ele quis dizer o quê? Que é clave, que é valiente, que é alguém ou que é vulnerável, tá bom? Então, frágil, para ele, é uma chave, é ele ser valente, ele é ser alguém ou ele é ser vulnerável, tá bom? Marca aí um xizinho na resposta correta, tá, pessoal? Bom, nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula. Eu espero que tenham gostado aí da nossa aula e que tenham entendido também o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, só enviar um e-mail para mim e envie as atividades de vocês pelo e-mail também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar também durante os nossos encontros lá na plataforma Meet, toda quinta-feira de manhã, pode tirar sem problemas, tá, pessoal? Então, por enquanto é só. Muchas gracias. Hasta la próxima. Besos.